Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Ué? Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado né? dos judeus. Mas isso é mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol. É o Sunday. É o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim o sábado também representa Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia Mas do aí culto, que tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode consagrar a Deus todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Por que Deus descansou no 7º dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, não é tem, isso? né? Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado por benefício de Deus. O sábado foi estabelecido por benefício do homem. Então, porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milênio, vai voltar a ser sábado, o dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor isso é o que sábado. ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está maravilhosa. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. O que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem.
Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou pro meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. Ele disse, isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre, Satanás, colocou a unção de sua autoridade e poder, ele recebe homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então, você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado, e eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o 1º dia da semana, domingo. Independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos então, você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Ele disse, ao longo dos séculos, os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então, uma pessoa levantou a mão e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos? E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas os milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci os adventistas. Eles são tão poucos em número, quando você pensa de todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês, mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é uma realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob estas condições, eles não são pessoas comuns.
Isso ficou comigo. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado, você sabe, para sempre.